Muito bem, vamos ficar de pé todos nós, vamos abrir a nossa Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e nós vamos ler o capítulo de número 32, uma passagem que todos que são da Igreja Peniel, ou que leem a Bíblia, em algum momento já leram esse texto, já meditaram nesse texto, que é o texto que fala da luta de Jacó com o anjo, do encontro que Jacó teve com Deus, no lugar que ele deu o nome de Peniel, que antes chamava Val de Jaboque. E a partir do momento que ele teve uma experiência com Deus naquele lugar, ele mudou o nome do lugar. O lugar passou a ser chamado Peniel. Nós vamos essa noite então falar desse texto. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, na minha tradução. Achamos, todos nós achamos, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Senhor, mais uma vez pedimos a tua bênção. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Som. Glória a Deus. Peniel é um lugar de encontro com Deus. Foi o que aconteceu com este homem chamado Jacó. E a vida de Jacó, ela nos ensina muitas coisas. Na verdade, a vida de Jacó, a experiência de Jacó, é a nossa experiência, é a nossa vida. O que Jacó experimentou, o que ele naquele dia ali encontrou, que foi Deus, o encontro que ele teve com Deus, revela para nós a possibilidade de também, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ter esse mesmo encontro com Deus. Você pode e você precisa ter um encontro com Deus, assim como Jacó teve esse encontro. E a partir desse encontro que Jacó teve com Deus, a sua vida mudou, a sua vida foi transformada. E a nossa vida também, uma vez que eu tenho esse encontro com Deus, esse mesmo encontro com Deus, essa luta cara a cara, face a face com Deus, a minha vida também ela é mudada, a minha vida também é transformada. Nós podemos dividir a vida de Jacó em 2 momentos. O primeiro momento foi exatamente o que Jacó era antes de se encontrar com Deus. A Bíblia traz para nós relato de quem era Jacó, o que ele fazia, as suas experiências. E depois nós temos um segundo momento, que é exatamente
depois do encontro. Ou seja, aquilo que Jacó se tornou depois que ele teve esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus, ou esta mudança que aconteceu na vida de Jacó, nós chamamos de conversão. É chamado de conversão. E essa palavra conversão significa mudança de vida, transformação de vida. Jacó, ele se converteu a Deus. Esse encontro que Jacó teve com Deus levou Jacó a uma mudança de vida, a uma transformação muito profunda. E essa mesma experiência nós também precisamos ter com Deus. Precisamos experimentar a mudança que Jacó experimentou ali naquele dia. E a experiência de Jacó, de fato, revela para nós que assim como Jacó, quando você estuda a vida de Jacó, quem foi Jacó, e depois desse encontro, o relato ou os relatos que a Bíblia traz de Jacó, mostra com clareza, né, como que foi eficaz, como foi tremendo aquele dia onde Jacó teve esse encontro com Deus, onde o texto diz que naquele lugar onde ele se encontrou com Deus, que era um vale, e o nome daquele vale era Jaboque. Mas após o encontro, Jacó deu um outro nome àquele vale. Aquele vale passou a ser chamado Peniel. E Peniel significa face de Deus, ou face a face com Deus. Peniel significa encontrar-se com Deus cara a cara. E uma vez que eu encontro Deus cara a cara, uma vez que eu tenho uma experiência de me encontrar com Deus, o que aconteceu com Jacó, o que Jacó diz aqui, certamente também acontecerá na nossa vida. Porque no versículo 30 vai dizer assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois ele disse: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Salvação que Jacó experimentou aqui, foi uma salvação de tudo aquilo que ele era. Quem era Jacó? Nós vamos ver aqui ao longo desta mensagem algumas características de Jacó. Mas antes aqui nós podemos nesse texto ver pelo menos 3 características desta mudança que aconteceu na vida de Jacó. E a primeira característica que o texto nos traz é que essa mudança que aconteceu na vida de Jacó foi uma mudança pessoal. A experiência que ele teve foi dele com Deus. Foi uma experiência única. Foi uma experiência onde Jacó precisou, como o texto vai dizer aqui, ficar sozinho. Ficar sós com Deus. Jacó, este homem que estava acostumado com pessoas, de se envolver com pessoas. E o envolvimento de Jacó, muitas vezes, com as pessoas, buscava tirar vantagem. Em todos os envolvimentos que Jacó teve com outras pessoas, Jacó tirava alguma vantagem. Começando do seu irmão Esaú, vocês que conhecem a Bíblia, que já leram o livro de Gênesis, lá no capítulo 25, do verso 27 ao 34, relata ali a experiência que Jacó teve com o seu irmão Esaú, onde ele levou Esaú a vender o seu direito de ser o primogênito. O filho primeiro herdava tudo do pai, as bênçãos do pai, a liderança do clã. E Jacó, de uma maneira muito esperta, aproveitando de uma fraqueza do seu irmão, porque o seu irmão estava vindo do campo, cansado, faminto, e ele em casa preparando o alimento, né, uma sopa de lentilha, um caldo, e aquele caldo certamente estava muito cheiroso. Esaú, quando viu aquele cheiro, ele desejou comer aquela comida, mas Jacó disse: olha, eu só vou te dar a comida se você trocá-la pelo seu direito de primogenitura, de ser o primeiro. Esaú estava tão faminto que ele não pensou 2 vezes, ele trocou. Ele deu a Jacó, que era o filho mais novo, o direito de ser o primeiro. Ele passou o seu irmão para trás.
Mais adiante também, quando o pai velho, Isaque, o seu pai, já velho, lá em Gênesis capítulo 27, e era costume do pai, já na velhice, quando estava prestes a morrer, ele chamava o filho mais velho, o primogênito, para liberar sobre esse filho a bênção, para abençoar o filho. E Jacó, mais uma vez, engana o pai, com a ajuda da mãe, ele se faz passar por Esaú. E o pai abençoa Jacó, achando que estava abençoando Esaú, o filho primogênito. Mais adiante, quando ele foge, vai para a casa do irmão, da sua mãe, seu tio, Labão, está lá no Gênesis capítulo 30, do verso 27 a 43. Primeiramente Labão o engana, troca as mulheres, ele gostava de uma e ele trabalha por esta, e depois, quando era para que tomasse ela em casamento, o tio dá a outra, e ele teve que trabalhar mais 7 anos, trabalhou 14 anos, né, para poder ter a esposa que ele desejava, que era uma das filhas de Labão. Labão engana Jacó, mas Jacó mais adiante vai enganar Labão, onde ele toma todo o seu rebanho, e ele tem que fugir. Então a vida de Jacó era uma vida enrolada, era uma vida de trapaça, de engano, de mentira. Jacó é aquilo que nós podemos chamar de 171, enganador, mentiroso. E esse homem então, nas fugas, ele fugia de um lugar para outro, ele fazia algo errado aqui, de repente tinha que ir para outro lugar, e lá outro lugar, fugia para outro. Esta era a vida de Jacó. Mas chegou um momento quando Jacó se encontrou nesse vale por nome Jaboque, e onde ele precisou atravessar esse vale de Jaboque para que ele pudesse encontrar seu irmão, que ele ficou sabendo que esse irmão estava vindo ao seu encontro, e ele imaginou que o seu irmão, ao encontrar com ele, iria matá-lo. E ele então para, ele pensa, ele diz: olha, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso me preparar para esse lugar. E o texto vai dizer que ele passa tudo que ele tinha, e ele ficou sozinho, lá em Gênesis 32, nós lemos aqui, no versículo 22 a 24. E ali sozinho, então, ele pôs-se a buscar a Deus. E o texto fala que apareceu um homem, uma teofania. Deus se manifestou ali, na figura de um ser humano, de um homem, de um anjo. E esse anjo, esse ser humano, passou a noite inteira lutando com Jacó. E o anjo queria ir embora, e Jacó: não, você não vai enquanto você não me abençoar. E ficou a noite inteira aquela luta, aquela batalha, onde Jacó estava assim decidido, buscar a bênção de Deus, buscar uma transformação, buscar uma mudança para o seu ser. E é interessante pensarmos, amados, que Jacó, ele era neto de Abraão. Aquele a quem Deus disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você será uma bênção. E esse Abraão, ele teve um filho por nome Isaque. E Isaque era pai de Jacó. Então veja que ele era neto de Abraão, ele era filho de Isaque. Mas o fato de ser desta parentela, de ter esta origem, isso não dava a Jacó a garantia de salvação. Não dava a ele a certeza, a convicção de que ele tinha Deus na sua vida. Ele precisava sozinho, pessoalmente, ter esse encontro com Deus. E isso nos ensina de que não é porque somos talvez filhos de pais, ou temos na nossa família pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que oram por nós, que pagam um preço de jejum e oração pela nossa vida, de que somente o fato da família buscar, do pai e da mãe buscar a Deus por nós, isso não é certeza, isso não é garantia de salvação, não é certeza, não é garantia de bênção de Deus.
Eu preciso também buscar, eu preciso também ter a minha experiência. Eu não posso pegar carona na experiência dos outros. Eu não posso pegar carona na experiência do meu avô, do meu tio, da minha tia, da minha mãe, do meu pai. Eu preciso também ter a minha experiência com Deus. A experiência de Jacó foi uma experiência pessoal. Apesar de ser neto de Abraão, ser filho de Isaac, Jacó precisou buscar a Deus de forma pessoal, de forma particular. Ele precisou ter o seu Peniel, ele precisou ter o seu encontro com Deus, ele precisou encarar Deus face a face. Chegará um momento que nós teremos que encarar Deus, que teremos que buscar a Deus. Chegará um momento que não adiantará fugir de Deus. E o Salmo 139 vai dizer isso para nós. Que é impossível fugirmos de Deus. Se formos ao abismo, Deus lá está. Se subirmos aos céus, também Deus está. Não tem como fugir de Deus. E Jacó era um fugitivo. Mas chegou o momento de encarar Deus. Chegou o momento de encarar Deus face a face. E esse momento é importante na nossa vida. Porque uma vez que eu encaro Deus cara a cara, uma vez que eu encontro Deus, eu olho para Deus, eu contemplo Deus com os meus olhos espirituais, eu me vejo. Olhar para Deus nos faz ver a nós mesmos, como nós realmente somos. Olhar para Deus, ver Deus face a face, revela a nós quem somos e como nós estamos. Jacó talvez ele nunca parou para pensar no nome que o pai e a mãe havia dado a ele. E é interessante que o judeu tinha esta característica, diferente de nós, que antes do filho nascer nós já estamos pensando em que nome vamos dar para o filho, para a filha. Não, o judeu esperava a criança nascer. E uma vez que a criança nascia, e os trejeitos, as características daquela criança é que determinavam o nome que ela teria. E o pai e a mãe, quando deu o nome Jacó para ele, era exatamente isso que ele era. O nome dizia quem era Jacó. E Jacó, quando aquele homem ou aquele anjo perguntou para ele qual era o nome dele, ele disse: eu sou Jacó. O fato dele declarar o seu nome estava ali, revelando de que ele estava se confessando, ele estava dizendo: olha, eu sou um usurpador, eu sou um enganador, eu sou uma pessoa que tira vantagem em tudo, eu sou uma pessoa que precisa de mudança, que precisa de transformação. Eu estou assim, eu sou assim, não por causa do meu pai, da minha mãe, da minha família, eu sou assim por causa de mim mesmo. Eu não sou assim, eu sou assim como muitas das vezes argumentam, eu sou assim por causa da sociedade, porque eu nunca tive oportunidade na vida, ninguém me amou, nunca me ajudou. Às vezes nós argumentamos desta forma, mas uma vez que nós encaramos Deus, encontramos com Deus, reconhecemos a nossa miséria, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E aí então, onde nós nos derramamos diante do Senhor em confissão, em reconhecimento, e o fato da mudança acontecer na nossa vida, parte desse princípio que eu preciso reconhecer quem eu sou e o que eu estou fazendo. E buscar a misericórdia de Deus para a minha vida, buscar o perdão de Deus que jorra da cruz, que jorra do madeiro, onde Jesus foi crucificado, onde Ele derramou o seu sangue pela minha vida, pela sua vida. O fato de ter esse encontro com Deus, de ser iluminado, como a palavra do Senhor nos diz no Salmo 34, o versículo 5, que diz: olhai para Ele e sede iluminados. Os olhos abrirão, as escamas espirituais cairão dos nossos olhos, e nós veremos aquilo que de fato somos.
E o que na nossa vida precisa mudar, precisa ser transformado. Jacó teve que encarar Deus face a face. E isso foi essencial, foi fundamental para a sua transformação, para a sua mudança. O encontro e o confronto com Deus operou na vida de Jacó mudanças tremendas, como também na minha e na sua vida vai operar. Mudanças tremendas. E uma das mudanças tremendas que esse confronto, esse encontro com Deus opera na minha vida é exatamente a salvação. Por isso Jacó dizer, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Uma das grandes bênçãos que eu recebo quando eu me encontro com Deus é a minha salvação. Ser salvo da condenação eterna, ser salvo do pecado, do diabo, receber vida, vida abundante, vida com sentido, vida com significado, ser feliz, porque é isso que o ser humano busca, de muitas maneiras, de muitas formas. O que Jacó queria era ser feliz, por isso que ele mentia, por isso que ele enganava, por isso que ele aprontava, e é exatamente isso que Deus quer nos dar. Nós buscamos às vezes de maneira errada, nos lugares errados, com as coisas erradas, aquilo que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, tem para cada um de nós. Por isso ele dizer a sua palavra, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Segunda característica da mudança que aconteceu na vida de Jacó, é que essa mudança lhe trouxe bênção, foi uma mudança abençoada. Ele foi tremendamente abençoado naquele dia. Na luta que ele travou com Deus durante toda aquela noite, Jacó disse, olha, eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Ele estava determinado e nada iria impedi-lo. Quando há em nós determinação, quando há em nós querer, quando há em nós desejo, vontade de mudança, de transformação, ela acontece. Custe o que custar. E para Jacó custou a noite inteira de luta. Para Jacó custou ele sair machucado. Ao fim daquele confronto, daquele encontro, a Bíblia diz que ele saiu manquejando. Ele saiu machucado porque aquele ser tocou na sua coxa, no seu quadril. E ele saiu dali manco, ele saiu dali marcado, mas ele saiu abençoado. Lutar com Deus, muitas vezes, nos levará a sairmos machucados. E entendamos esse machucado aqui como sofrimento. Entendamos esse machucado aqui como dor. Mas às vezes a dor e o sofrimento na nossa vida é necessário para que aconteça uma mudança. Deus às vezes Ele permite que venhamos a estar no fundo do poço, que venhamos sofrer, venhamos padecer, para que ao fim de toda esta experiência, que para nós talvez seja uma experiência dolorosa, uma experiência trágica, isso vai redundar em bênção. Então, apesar de passar toda a noite lutando, apesar de sair daquele encontro mancando, manquejando, aquele homem saiu dali abençoado. Então, o encontro que ele teve com Deus e a mudança que Deus processou na vida de Jacó foi uma mudança abençoada. Abençoada. As bênçãos de Deus, nós temos que entender que muitas vezes elas não dizem respeito apenas à prosperidade. Quando às vezes pensamos em bênção, Deus, eu quero uma bênção, eu quero ser abençoado. Pensamos às vezes em prosperidade, pensamos em cura, pensamos em bens materiais, mas muitas vezes a bênção de Deus vai envolver perdas e sofrimento. As bênçãos de Deus, às vezes, vai envolver perdas e sofrimento.
Eu digo isso porque o salmista, lá no Salmo 119, abra a tua Bíblia comigo, Salmo 119, o versículo de número 67. Salmo 119, versículo 67. O salmista, ele vai dizer assim nesse texto, olha, antes de ser afligido, como é que ele andava, o salmista? Ele andava errado. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora, depois que veio a aflição, eu guardo os teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra. Então veja que a aflição foi bênção na vida do salmista. Porque se ele não tivesse sido afligido, ele continuaria ainda errado. Mas uma vez que houve a aflição, houve a dor, houve o sofrimento, e houve o conserto, houve o reconhecimento, houve a mudança, aquela aflição trouxe bênção. Olha o 71, o verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição. Por que foi bom para o salmista ter passado por aflição? Hein, gente? Porque ele aprendeu por meio delas os decretos de Deus, os mandamentos de Deus. Então por isso que eu digo para você nessa noite que às vezes as dores, as dificuldades, os sofrimentos que às vezes experimentamos na nossa vida, não é maldição, é bênção. Porque nos ajudam muitas vezes a nos aprumarmos, a mudarmos de direção. É a mesma coisa daquela pessoa que está batendo a sua cabeça. Eu gosto muito de usar essa ilustração, né? Já viu o muro chapiscado? Ele é cheio de ponta. E tem muitas pessoas que batem a sua cabeça contra esse muro chapiscado. E o que acontece com o seu rosto? Machuca. Mas a pessoa não para de bater. Mas vai chegar uma hora que ela vai sentir muita dor e ela vai parar de bater. Então por isso que Deus muitas vezes Ele permite na nossa vida situação de dificuldade, de aflição, para que a gente acorde. Para que a gente diga, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero sofrer. Eu não quero continuar a sofrer. Mas para isso eu preciso de mudar, eu preciso de mudança, eu preciso de parar de bater a minha cabeça num muro chapiscado. Preciso reconhecer que isso está errado, mas o estar errado vai vir exatamente por meio da dor, do sofrimento. Por isso que naquele dia, aquele homem tocou na coxa de Jacó. E ele se machucou naquela luta. Mas o fato de se machucar, de doer, isso foi para ele bênção. Isso trouxe para ele bênção. Como também na nossa vida, muitas vezes. Jacó, ele precisava, queridos, ser quebrado. Ele precisava ser marcado no encontro que ele teve com Deus. Como nós também muitas vezes precisamos sair desse encontro quebrado, marcado, mas abençoado. Porque nós somos, nas mãos de Deus, como Jeremias diz, um vaso. E Deus nos tem como vaso de barro. E às vezes é preciso quebrar o vaso, para que desse vaso quebrado seja feito um novo vaso. Um vaso melhor. Um vaso maior, um vaso útil para Deus e para a sua glória. E por fim, a mudança que aconteceu na vida de Jacó também foi uma mudança que, além de ser pessoal e além de ser uma bênção, essa mudança que aconteceu na vida de Jacó foi também uma mudança testemunhada. Uma mudança comprovada, uma mudança visível aos olhos. E isso porque,
começa pelo nome. O nome de Jacó naquele dia mudou. E é interessante que esse nome hoje é usado por uma nação de Israel. Deus mudou o nome de Jacó. Se o nome dizia aquilo que a pessoa era, e Jacó era um enganador, ele era um mentiroso, ele era aquela pessoa que tirava vantagem em tudo. Mas depois daquele encontro, a Bíblia diz que o nome de Jacó mudou, ele não foi mais chamado Jacó, mas sim agora de... Como é que ficou o nome dele? Israel. E sabe qual é o significado de Israel? Quem sabe? Príncipe. Príncipe. Deus mudou o nome de Jacó. Como Deus também quer mudar o meu nome, o seu nome. Deus quer mudar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Mas pastor, é possível? É possível que eu mude. Que as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha vida, porque Deus mudou a vida de Jacó, está aqui na Bíblia para nós, como testemunho daquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia deixa bem claro para nós quem era Jacó, o que aconteceu com Jacó, a experiência que ele teve com Deus e no que se transformou Jacó. Por isso que eu disse que a vida de Jacó é a nossa vida também. Uma vez que eu tenho um encontro com Deus, a minha vida é transformada. Eu não sou apenas salvo, o meu nome não é apenas escrito no livro da vida, mas há uma mudança, acontece uma transformação, algo sobrenatural, que Deus quer e Deus pode fazer na vida de cada um de nós, se nós desejarmos. Se nós nos entregarmos a Deus como Jacó se entregou naquele dia, naquela noite. Jacó disse, eu não vou sair daqui, eu não vou arredar o meu pé desse lugar, enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó estava determinado. E para que a mudança aconteça na minha vida, na sua vida, é necessário determinação, é necessário esforço, é necessário renúncia, é necessário entrega, é necessário estar sozinho, deixar tudo, largar tudo, abandonar tudo e ficar a sós com Deus, para que Deus opere essa mudança na minha vida e na sua vida. Então foi uma mudança comprovada, visível. Jacó nunca mais foi o mesmo, seu nome mudou de Jacó para Israel, para príncipe. Deus mudou a sua vida, mudou a sua realidade. Outra coisa que aconteceu também foram as suas motivações. Jacó, ele era um usurpador, e agora nós vemos, se você continuar lendo no capítulo 35, o verso 1 a 3, fala que Jacó se transformou em um adorador. É alguém que construía altares para Deus. Ele se tornou um adorador, de usurpador, ele se transformou num adorador. Olha o 35, verso 1. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, fazem ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Jacó se transformou em um adorador. Como Paulo, a Bíblia diz que Paulo era um perseguidor de cristãos. Deus o transformou em perseguido. Ele que perseguia passou a ser perseguido. Mudança nas motivações, mudança de atitude. Após o encontro que ele teve com Deus, Jacó também fez as pazes com Esaú, seu irmão. Uma mudança comprovada pelos membros da sua família. Porque se alguém que nos conhece, são os de casa, são os nossos familiares. Alguém que nós não conseguimos enganar é a nossa própria família, sim ou não? Os de fora, às vezes, nós podemos até enganar. Mas quem mora conosco, a esposa, o marido, o filho, a filha,
o tio, a avó, não. Mas a Bíblia nos diz que uma vez que esse homem teve esse encontro com Deus, houve mudança comprovada pelos membros da sua família. Houve o perdão, houve o reencontro, houve o conserto. Ele que até então fugia do seu irmão, quando ele encontrou o seu irmão, os dois se abraçaram, se beijaram. Isso nos mostra que, na verdade, muitas pessoas se dizem convertidas, muitas pessoas se dizem mudadas, transformadas, mas os frutos nem sempre comprovam isso. O que eu chamo de fruto aqui? É exatamente o que eu faço. É o resultado da minha vida. É aquilo que as pessoas estão vendo. Não adianta eu simplesmente falar, mudei, me converti, sou uma nova criatura, mas eu continuo ainda uma pessoa mentirosa, uma pessoa que engana, uma pessoa que odeia, uma pessoa que não perdoa, como a pregação da semana passada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não se relaciona com ninguém, uma pessoa que está sempre murmurando, está sempre reclamando. Que mudança aconteceu na minha vida? Se eu continuo sendo a mesma pessoa? Não, amados. Uma vez que eu tenho um encontro com Deus, como Jacó teve, precisa existir transformação, mudanças na minha vida, mudanças nas minhas atitudes, no meu comportamento, como aconteceu na vida de Jacó. Eu preciso, como Jacó, dizer, olha, eu vi Deus face a face. Minha vida foi transformada. Minha vida foi salva. Sou nova criatura. Amém? Então, para terminar, para concluir, nós também hoje precisamos, amados, experimentar a mudança que Jacó experimentou nas nossas vidas. E essa mudança de Jacó, assim como a nossa também, precisa ser fruto ou resultado desse encontro que eu preciso ter com Deus. E eu pergunto para você e para mim nessa noite. Nós já tivemos o nosso Peniel? Você já teve o seu Peniel com Deus? Se você não teve esse Peniel com Deus, se você ainda não teve esse encontro com Deus, você pode ter nessa noite. E a sua vida mudar radicalmente, como a vida de Jacó mudou naquele dia. Amém? E Jacó, e aqui o texto de Gênesis 32:30, que é o versículo que nós temos dentro do nosso nome, o nome da igreja Peniel, que é Gênesis 32:30, que diz, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Há uma tradução que fala, minha vida foi transformada. Deus quer transformar a sua vida nessa noite. Deus quer que você tenha um encontro com Ele nessa noite. Deus quer mudar você como Ele mudou Jacó. Basta que nós abramos o nosso coração para Ele, para que assim então Ele possa transformar cada um de nós, transformar a nossa vida. E se você quer ter esse encontro com Deus, se você quer ter a experiência com Deus nessa noite, eu convido você a ficar de pé. Convido o louvor para subir aqui à frente em nome de Jesus. E nós vamos orar nessa noite. Nós vamos fechar nossos olhos nesse momento e vamos fazer uma oração a Deus. Se transporte agora para o Val de Jaboque. Se veja lá naquele vale onde Jacó lutou com aquele anjo. Se veja nesta noite como Jacó. Jacó se encontrava em desespero. Ele queria a bênção de Deus sobre a sua vida. E por isso ele determinou naquele dia ficar naquele lugar até Deus transformar o seu ser. E que nesta noite também nós que estamos aqui, entramos nesta casa, neste lugar,
possamos o nosso coração nesta noite dizer para Deus: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite com a tua bênção. Eu quero sair daqui nesta noite abençoado pelo Senhor. Diga isso para Deus aí na sua oração. Fala com Deus agora: Senhor, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso me voltar, eu preciso sair, meu Deus, desta condição, desse estado de vida em que eu me encontro, Pai. Eu quero mudança, eu preciso de mudança, Senhor. Eu preciso da tua bênção na minha vida, Senhor. Enquanto você ora, o louvor canta, adora a Deus. Se você sentir no teu coração desejo de receber nessa noite uma oração, de se entregar a Deus, de consagrar a sua vida a Deus, sai do teu lugar agora, venha estar aqui no altar de Deus. Nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Vamos apresentar você diante de Deus, no nome de Jesus. O Senhor está aqui nesta noite para te abraçar, para te ajudar. O Senhor está aqui nessa noite para tocar na tua vida, para te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Receba nesta noite a bênção de Deus. Busque nessa noite a bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.